Querido irmão, querida irmã, nesse domingo, 15 de janeiro, celebramos o segundo domingo do tempo comum. Que o Divino Espírito Santo desça sobre nós nesse santo dia do Senhor. No evangelho desse domingo, ouvimos o testemunho de São João Batista sobre Jesus. João afirma que veio para que Cristo fosse manifestado, pois ele sabia que aquele que viria iria trazer a salvação ao povo de Deus. Devemos nós também testemunhar o Filho do Homem, aquele que nos batiza através do fogo restaurador do Santo Espírito de Deus. Se você deseja também receber esse fogo que transforma, escute a seguir a homilia dominical realizada pelo Padre Antônio José. Se desejar, compartilhe com alguém querido. Você pode estar levando o amor de Cristo a um coração em meio à morte. Deus abençoe muito você e a sua família. Um abraço dos seus irmãos da paróquia Nossa Senhora de Fátima, Rainha de todos os santos. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, João viu Jesus aproximar-se dele e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Dele é que eu disse: depois de mim vem um homem que passou à minha frente, porque existia antes de mim. Também eu não o conhecia, mas se eu vim batizar com água, foi para que ele fosse manifestado a Israel. E João deu testemunho dizendo: eu vi o Espírito descer como uma pomba do céu e permanecer sobre ele. Também eu não o conhecia, mas aquele que me enviou a batizar com água me disse: aquele sobre quem vires o Espírito descer e permanecer, este é quem batiza com o Espírito Santo. Eu vi e dou testemunho, este é o Filho de Deus. Palavra da salvação. Irmãos queridos, o Evangelho de hoje e as leituras da palavra de hoje são para a gente um mergulho nas riquezas do coração de Cristo Jesus. A Sagrada Escritura diz que o coração de Cristo é como um abismo fundo, cheio de riquezas. E a gente pode mergulhar cada dia de novo. E a cada vez a gente vai ser surpreendido por Ele. A gente vai ser encantado de novo por Ele. São Paulo diz que todas as outras coisas nessa vida são nada a conhecer Jesus Cristo. Todas as outras coisas que você pode conhecer nessa vida, todas as outras coisas que você pode experimentar nessa vida, não são nada comparado a conhecer e experimentar Jesus. A palavra de Deus hoje conta para a gente um pouquinho mais sobre Ele. A primeira leitura que nós ouvimos é um trechinho do Antigo Testamento, como costuma ser, e é um trechinho do profeta Isaías. Foi o profeta que mais recebeu revelações de Deus sobre o Salvador, o Messias que ia chegar. E no trechinho que nós ouvimos hoje, Isaías diz assim: eu vi que o Messias, eu vi que o Salvador tinha coração de servo. E era desse jeito que o Pai falava com ele: tu és meu servo. E eu vi que esse homem com coração de servo conseguia chegar longe, conseguia alcançar longe, alcançava muitos corações em toda a terra, e com a luz que há nele, ele iluminava todas as nações do mundo. Foi assim que Isaías viu o nosso Jesus. E a gente sabe que o que ele viu
é verdadeiro. Esse Salvador, esse Messias, teve e tem coração de servo. Ele tem um coração manso e humilde, como um dia ele mesmo disse. E como a gente precisa aprender a ter um coração parecido com o dele. Alguém cujo coração não é manso, não aprende a ser servo. Porque o servo nem sempre ouve o que gostaria, o servo nem sempre recebe a ordem que gostaria de cumprir. O servo deve servir, e às vezes não é reconhecido, e às vezes precisa fazer coisas que não são do seu agrado. Sem um coração manso, a gente não é capaz de ter coração de servo também, porque logo o nosso coração vai se rebelar, se revoltar, e a gente vai dizer: está pensando o quê? Está pensando o quê? Como aquele garotinho na internet: eu não sou cachorro não, né? Pois é, irmãos, se a gente não tiver um coração manso como o de Jesus, a gente não vai aprender a servir as pessoas que Deus nos confiou, para que a gente faça apenas isso, servi-las. Deus não nos confiou pessoas para nós endireitarmos, Deus não nos confiou pessoas para nós as colocarmos nos eixos. A gente mal consegue fazer isso com a gente. Deus nos confiou pessoas para que nós possamos servi-las. E sem um coração manso como o de Jesus, nada feito. Jesus disse que o coração dele era humilde, e sem um coração humilde não há um coração de servo na gente. Humildade não quer dizer que você não vai reconhecer os dons que Deus confiou a você. Humildade não quer dizer que você vai se achar a pior pessoa do mundo. O nome disso é complexo, é outra coisa, certo? Então, se você pensa: eu sou horrível, você não é humilde, você está precisando bater um papo com alguém, né? Ou então, se você imagina: eu sou o pior pecador do mundo. Freud explica, né? Porque nem que seja para ser o pior pecador, eu tenho que ser o melhor de alguma coisa. Então, nem que seja, né? Pois é, irmãos, humildade não é a gente se depreciar, sei lá. Humildade é a gente se inclinar para levantar outros. Onde há uma pessoa humilde, as pessoas ao redor dessa pessoa estão sendo levantadas, ajudadas a crescer, ajudadas a se sentir valiosas. E foi isso que Jesus fez por nós. Jesus desceu até aqui para estar com a gente, para levantar a gente. Jesus hoje não veio aqui para dizer para a gente que a gente não tem solução, que a gente não tem jeito. Jesus veio aqui para ajudar a gente a recomeçar, para dizer para a gente que com a ajuda dele a gente pode ser melhor. Jesus tinha e tem coração de servo. Foi assim que Isaías o viu. É assim que ele é. E com ele é assim que a gente precisa aprender a ser. O mundo não ensina a gente a ser assim. Às vezes, o mundo reconhece que se você tem um coração de servo, você talvez seja capaz de fazer bem a quem está ao seu redor, mas no fundo, é sempre um jogo de usar pessoas, é sempre um jogo de segundas intenções. Jesus nos ensina a ser servos e só, sem segundas intenções, sem imaginar que as pessoas podem, quem sabe, ajudar a gente a chegar lá.
para chegar onde Deus quer nos levar, a gente não precisa usar ninguém. Ser servo tem a ver com aprender a obedecer. E essa é uma característica tremenda de Jesus, que como Filho de Deus, é Deus com o Pai e o Espírito Santo, e é soberano sobre todas as coisas, mas quando se fez homem e nosso irmão, a Escritura diz, aqui, no meio de nós, obedeceu ao seu Pai. Obediência, aqui na terra, é a linguagem do coração de um filho. Portanto, Jesus, quando se fez homem, usou essa linguagem da obediência para se relacionar com o Pai do céu. E como ele obedeceu, e como ele confiou que a vontade do seu Pai era o que ele devia buscar e realizar, e era o melhor. Isso é obediência, abrir mão da vontade da gente, crendo que a vontade de um outro pode ser melhor que a nossa. Mais ainda, obediência é a gente tornar vontade da gente o que é vontade do Pai. Irmãos, não existe comunhão maior entre duas pessoas do que a união da vontade entre essas duas pessoas. Quando duas pessoas querem uma mesma coisa, elas estão de verdade unidas. Não existe união maior entre o nosso coração e o coração de Deus do que a nossa união com a vontade dEle. Quando a gente aprende a buscar o que Deus quer, viver o que Deus quer, de repente a gente encontra aí uma grande paz, porque a gente vai estar unido a Deus. Quem sabe em alguns momentos da nossa vida é muito difícil a gente experimentar paz, porque a gente está na contramão de Deus, porque a gente está teimando com manias e vontades nossas que não são a vontade dEle. E quando a gente descobre o que Deus quer, e quando a gente diz sim, de repente, pronto, o coração da gente encontra paz. Não quer dizer que vai ser exatamente o que a gente queria, mas quando a gente junta a nossa vontade a dEle, Senhor, o que o Senhor quer de mim, é isso que eu quero viver, é isso que eu quero fazer. Quando a gente junta a vontade da gente a dEle, o coração da gente encontra paz. Obediência. O salmo que a gente rezou hoje, todo ele fala disso. Deus não quer sacrifícios, Deus quer obediência. É engraçado porque parece às vezes que a gente está disposto a dar a Deus um monte de coisas difíceis que Ele não pede da gente, mas nem sempre a gente está disposto a dizer sim para pequenas coisas que Ele conta que nós façamos. Há pessoas que imaginam que, olha, eu estou disposto a dar para o Senhor uma escadaria da penha no joelho, porque aí sim, porque se Ele me der aquilo outro, aí merece, né? Sabe, mas não me parece que em nenhum lugar o Senhor esteja muito assim, na expectativa de que a gente suba a escadaria da penha de joelhos. E o povo é bom de enrolar a Deus, né? Porque eu vou subir de joelho, aí no dia que vai, leva uma joelheira. Eu já vi, aí sobe de joelho. Pera aí, prometeu, meu amigo, agora faz, né?
vai ralando esse joelho até lá em cima, senão não tem graça, né? Ora, que ideia. Agora vai de cambalhota, mas com joelheira. Não tem, não. Aí não faz por menos, né? Irmãos, como nós nos enganamos imaginando que Deus espera de nós algo, quando na verdade Ele espera obediência. Se o teu irmão te pedir para andar com ele 1 milha, anda 2. Ou seja, tenha paciência com o seu irmão, seja generoso com ele. Perdoa 70 vezes 7. Perdoa mais uma vez. O Senhor não quer de nós coisas incríveis, complicadas, que talvez nos pareçam grandes ou sacrificadas. O Senhor espera de nós obediência diária. O que o Senhor pede de você hoje? Faça isso e você vai ter paz. Não fique imaginando que Ele tem cobranças a seu respeito. Às vezes, porque o nosso grau de ansiedade é muito grande, a gente acha que Deus está sempre cobrando algo mais da gente. E sabe, é uma cobrança que Deus não faz. A gente acha que tem que dar conta de tudo. Eu tenho que dar conta da minha família. Eu tenho que fazer e acontecer. Mas quem te disse que Ele espera isso de você? A gente hoje, por conta da quantidade de informações que a gente recebe na internet, a gente tem a impressão de que a gente tem que solucionar os problemas do mundo. Seja fiel aí onde Deus colocou você. Não brigue, não reclame, não critique pessoas que têm que dar conta de outras coisas e que talvez não consigam. Contente-se em ser obediente onde Deus colocou você. É aí que as coisas vão dar certo, se você aprender a obedecer. Cuidado para não usar a impossibilidade de outros em cumprir a missão deles, para não cumprir a sua. Esse mundo está de cabeça para baixo mesmo. Esse mundo está todo mundo levando na flauta. Logo, eu aqui também. Ei, Deus não disse em nenhum momento que você tinha que dar conta do mundo. Ele pede a sua fidelidade ali onde Ele colocou você. Porque a igreja hoje, você é o Papa, você é o dono da igreja? Nem o Papa é, né? Você, não. Então você não tem que dar conta da igreja toda, não. Faça só o que o Senhor pede de você aí onde você está. Porque senão a gente corre o risco de usar como desculpa para a nossa desobediência o fato de que outros talvez não consigam realizar o que Deus pediu deles. Mas esse tipo de desculpa não funciona, gente. Não funciona. Obedeça a Deus hoje. E obedeça aí onde Ele colocou você. Esse é o lugar da sua fidelidade, o seu aqui e agora. Nesse lugar Deus conta com o seu sim. E Ele não pede de você coisas mirabolantes, sacrifícios complicados. Ele pede de você obediência hoje. No salmo que a gente rezou hoje, e que é um salmo que fala de obediência de filho, portanto é um salmo que fala de Jesus. O salmista diz assim: o Senhor não quis coisas complicadas, sacrifícios, e então eu disse: eis que venho fazer a vossa vontade, Senhor. Pronto. Se a gente levar a nossa vida desse jeito, acho que a gente leva melhor. Então, aqueles exercícios de casa, dever de casa, que às vezes ajudam a gente, né? Daqui a pouco você está voltando para casa, debaixo desse solzinho gostoso de carioca, né? Reclamaram tanto da chuva, né? Pois é, agora estão reclamando do sol, né? Então, quando você estiver voltando para casa, debaixo dessa né, luz bonita do dia de hoje, né? Ao invés de já ir imaginando, não, porque hoje eu vou fazer não sei o quê, não, porque em casa, para as coisas darem certo, eu vou ter que fazer, porque a gente cria planos, né?
A gente monta um script na cabeça, a gente transforma a vida da gente numa novela, antes de ficar imaginando como é que você vai dar conta disso, daquilo. Chega em casa e faz só isso, como salmista, bota o pé na porta e diz: eis que vem o Senhor fazer a tua vontade. Só isso. E aí de repente você vai ver que você não tem que administrar, sabe, um conflito sem fim. Você tem que apenas, da sua parte, tentar ser gentil, tentar colocar água na fervura, só. É bem menos complicado do que a gente imagina. Obediência. Bom, no evangelho de hoje, João Batista mais uma vez aponta para Jesus e mostra Jesus para a gente. E a primeira coisa que ele diz apontando para Jesus é: esse é o Cordeiro de Deus. Irmãos, nós somos católicos e toda vez que nós estamos na missa, nós dizemos essas palavras: eis o Cordeiro de Deus, Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Aqui na Tijuca havia um grupo de oração que o coordenador, o nome dele era José, mas o sobrenome era Cordeiro. E eu acho que ele era militar, então todo mundo conhecia ele como Cordeiro. Pronto, né? A gente precisava de alguma coisa: Cordeiro de Deus, é você que vai me ajudar. E aí jogava a bomba para ele, né? Pois é, Cordeiro de Deus. Quando a gente ouve essa expressão, a gente parece que não entende muito bem, mas para um judeu, no tempo de João Batista e no tempo de Jesus, Cordeiro de Deus era uma expressão que se entendia com clareza. Você lembra que quando o povo de Israel era escravo no Egito, o faraó do Egito não queria que o povo de Israel saísse de debaixo dessa escravidão. Então o Senhor começou a mandar advertências sobre o Egito em forma de pragas, para que o faraó quebrasse o seu próprio coração e libertasse, soltasse aquele povo. Nada foi o bastante, até que por fim o Senhor liberou um anjo sobre o Egito, que por onde passasse levaria com ele os primogênitos de cada casa. Mas antes de fazer isso, o Senhor deu uma ordem a Moisés e ao povo de Israel: vocês vão se reunir em família, vocês vão pegar cordeiros e vão imolá-los, vão fazer o sacrifício deles, e vão consumir esses cordeiros, vão matá-los e vão consumi-los. E vocês vão pegar o sangue desses cordeiros e vão passar na porta da casa de vocês. Quando o anjo passar por entre a casa de vocês, onde ele vir a marca do sangue do cordeiro, a morte não vai chegar. E assim aconteceu naquela noite. E no dia seguinte, o faraó ordenou que os israelitas fossem embora, porque ele entendeu que ele estava lutando contra algo que era maior do que ele. Mas os israelitas sabiam que o sangue daquele cordeiro imolado e consumido como alimento tinha sido o sinal para que a morte não entrasse nas suas casas. Quando João aponta para Jesus e diz: ele é o Cordeiro de Deus, os israelitas logo lembram: ele tem o poder de nos proteger, nos defender da mão da morte. Um dia nós entendemos o sangue dele, que marca as nossas vidas, tem o poder de nos cobrir e de nos proteger da morte. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. No tempo de João Batista e de Jesus, quando um judeu ouvia essa expressão Cordeiro de Deus, ele lembrava de mais uma coisa:
ele lembrava que o profeta Isaías, que viu tantas vezes o Messias que ia chegar, o profeta Isaías tinha dito que o Messias sofreria como um cordeiro levado mudo ao matadouro. Todo israelita sabia que o sofrimento de um homem que tinha o coração manso como um cordeiro, esse sofrimento seria capaz de quebrar o poder do sofrimento sobre todos nós. E quando João Batista aponta para Jesus e diz, é Ele, as pessoas imaginaram, é Ele que vai sofrer calado e vai nos ensinar a não viver escravos da nossa dor. Por fim, todo israelita sabia que todos os dias, de manhã e no fim da tarde, no templo de Jerusalém, cordeiros eram sacrificados como um sinal de arrependimento do povo pelos seus pecados. E esses sacrifícios aconteciam todos os dias, pela manhã e à tarde, e tantos cordeiros eram sacrificados. Mas os israelitas sabiam, isso vai durar até quando? Quando João diz, Ele é o Cordeiro de Deus, ele está dizendo, não mais a vida de animais vai representar o nosso arrependimento, mas a entrega da vida dele vai trazer perdão de Deus para nós. E todos os que confiarem nele e se arrependerem aos pés dele, terão os seus pecados perdoados. Esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Hoje de manhã eu estava lendo essa passagem, e sabe qual foi a impressão que eu tive? Que São João fala de pecado como um obstáculo, que Jesus vem e tira. Irmãos, no fundo, o grande obstáculo que impede a gente de caminhar numa vida de paz, de alegria, de contentamento, é o nosso pecado, não é outra coisa. Essa semana eu estava lendo a história de um menino de 16 anos, das Filipinas, que está em processo de canonização, querem declará-lo santo. Esse menino era mendigo, morreu com 16 anos, e eu vi uma foto dele, esse garoto, com o sorriso dele, mudou um bairro inteiro na cidade onde ele vivia. O sorriso dele era contagiante, pela foto devia ser. E apesar de ter tão pouco, ele foi capaz de dar tanto para as pessoas. A pobreza dele não foi obstáculo para impedi-lo de viver uma vida de paz e de contentamento em Deus. E por mais que isso possa parecer breguice de placa de caminhão, irmãos, eu já conheci gente que tinha dinheiro suficiente para ser muito feliz e não conseguia, porque o obstáculo não tinha sido tirado. O obstáculo é pecado, ganância, egoísmo. E a gente pode ter tudo, mas se a gente não deixa que Ele tire o obstáculo, nada é o bastante. Nada é o bastante. A vida continua oca, vazia, superficial. E a gente tentando enchê-la com um monte de coisa que não funciona. Sabe, toda vez que você tiver a impressão de que está muito vazio aqui dentro, não procure respostas muito fáceis. De repente, está faltando mesmo aquela grana, ou está faltando eu chegar naquele posto, ou está faltando alguma coisa na minha vida se resolver, porque talvez ainda que houvesse isso à sua disposição, irmãos,
o obstáculo às vezes se chama só pecado. Basta que a gente busque o Cordeiro de Deus, e Ele é capaz de tirar esse obstáculo daqui, e a gente encontra uma paz que a gente não conhecia. João diz muitas outras coisas sobre Jesus, mas eu gostei de uma que ele falou, e vou ficar só com essa, e dividir com você. Esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele passou à minha frente, porque existia antes de mim. Ele passou à minha frente. Você sabe que João era primo de Jesus, e João era 6 meses mais velho que Jesus. E João, quando Jesus foi procurá-lo para ser batizado, João já era conhecido, João era famoso. Naquele tempo, João era famoso. Mas quando João olha para Jesus, diz: ele passou na minha frente, ele está lá adiante, ele existia antes de mim, ele é o Filho de Deus. Irmãos, quem sabe o que está faltando hoje na vida da gente? Não é a gente deixar Jesus passar na nossa frente. Ele existe antes de nós, e Ele vai continuar existindo depois de nós. Ele existe antes dos nossos sofrimentos, antes que as nossas dores chegassem, Ele já existia e já estava perto de nós. E quando todas as nossas dores acabarem, Ele vai continuar lá, e Ele vai perdurar. Quem sabe hoje a nossa tarefa não era só essa, deixar Ele passar na frente. A gente passa muito tempo da nossa vida indo na frente, querendo que Ele venha consertando o que deu errado no caminho. Jesus, me siga, eu sei o que eu quero, se alguma coisa der errado, você remenda. E Jesus, eu estou cheio de planos. Aí a gente vem na igreja e diz para Ele: abençoa. A gente sequer entra em acordo com Ele, para saber se é isso mesmo. A gente só traz para Ele e diz: abençoa. Quem sabe hoje não é dia de dizer para Ele: Senhor, passa na frente. Eu quero aquilo que o Senhor quer. Me ensina a cada dia o que o Senhor espera de mim. Eu quero isso. E com a tua ajuda, me ajuda a viver isso. Eu quero aprender a obedecer. Quem trabalha em empresas, e às vezes quem está sentindo na pele como mandar, costuma dizer que obedecer é mais fácil, né? E sabe que é verdade? Senhor, eu quero aprender a obedecer. Me ensina hoje o que o Senhor quer de mim. Eu estava criando uma fantasia mirabolante na minha cabeça, como se o Senhor quisesse de mim coisas complicadas, grandes, sacrifícios. O Senhor só quer obediência. Hoje eu quero te dar o meu sim, pois então hoje me mostra. E por esse caminho da obediência, aprendendo com Ele a ter coração de servo, deixando Ele passar à frente, deixando que Ele tire o obstáculo, e o obstáculo maior é o meu pecado, não são os meus problemas nas mãos de Deus são nada. Meu pecado me tira das mãos dEle. Se eu deixo que Ele tire os obstáculos e vá à frente, eu posso ter certeza de que eu vou viver a vida numa dimensão nova, num caminho novo, numa comunhão nova com o Senhor, que vai ser fonte de muita paz e de restauração para mim. Que nessa semana a gente aprenda com Jesus a ter coração de servo, a gente aprenda a obedecer e não ficar criando novelas na nossa mente complicadas, que a gente diga como João: esse homem passou à minha frente, e seguindo a Ele, eu estou fazendo o caminho melhor.